Olá! Bom, hoje iremos falar sobre este livro aqui, Sérgio Rodrigues em Brasília, 1956 a 1981, de Marcelo Mari. É um livro publicado pela editora Olhares, agora de 2023, então um livro bem recente e já adianta uma edição muito bonita, muito bem editada, com as fotografias, com as imagens colocadas aqui também, muito bem feita. O que nós temos aqui é um conjunto de diversos artigos escritos por diversos profissionais para contar um pouquinho sobre a história de Sérgio Rodrigues e por que ele foi tão importante ali na construção do plano piloto de Brasília. Ele que mobiliou os diversos edifícios, assim como diversos outros designers também ajudaram a mobiliar, mas o Sérgio foi um personagem assim, importante no design de interiores ali dos edifícios de Brasília. Gente, é um livro riquíssimo sobre a arquitetura moderna brasileira, um livro riquíssimo sobre a visão de arquitetura e design do Lúcio Costa e do Oscar Niemeyer em relação à arquitetura ali de Brasília, a construção de Brasília, e é um livro riquíssimo também em história sobre o Sérgio Rodrigues. Então, acredito aí que quem tem esse interesse em história do mobiliário, história da arquitetura brasileira, esse é um livro muito bacana que vale aí a sua leitura. Bom, meu nome é Jéssica Lane, eu sou designer de interiores. Já pega o seu cafezinho porque hoje iremos falar sobre Sérgio Rodrigues. Bom, como eu havia mencionado antes, a gente tem aqui um conjunto de vários artigos. São 9 artigos no total, mais um prefácio sobre os feitos de Sérgio Rodrigues em Brasília. Esse livro, de fato, ele oferece aí um estudo detalhado sobre a importância do Sérgio Rodrigues aí em toda a questão do mobiliário brasileiro, da arquitetura moderna brasileira. Então, anos 50, 60, vai até 1981. Então, ele vai passando aí por toda essa trajetória, toda essa linha do tempo, digamos assim. Aqui logo no começo do livro ele já vai mostrando para você, né, um dos escritores, como que o Sérgio ele foi assim crucial no desenvolvimento do design do mobiliário moderno brasileiro lá de Brasília e consequentemente aí de todo o país, né? O que vai ditando ali as características do mobiliário brasileiro, como que é pensado, por que é pensado daquela forma, por que foi escolhido aqueles materiais, então a madeira jacarandá, palhinha, o couro, tudo isso vai sendo explicado aqui. Eu acho muito interessante porque em diversos momentos vai falando sobre os mobiliários em específico e vai explicando como que aquele mobiliário foi feito, quais materiais foram usados, o que foi pensado ali de conceito para aquele mobiliário, por que ele foi escolhido, foi feito do jeito que ele foi feito, então isso é muito bacana. Tudo isso dialogando com a arquitetura do Oscar Niemeyer e o planejamento urbano, né, do Lúcio Costa. Então foi uma série de pessoas ali, de profissionais, arquitetos, designers que foram fazendo esse planejamento de Brasília. A gente tem como principal Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer acho que é o que as pessoas mais conhecem, principalmente quem é de fora, porque foi ele que assinou ali os edifícios. Mas a gente tem vários outros profissionais que fizeram parte desses projetos e o Sérgio Rodrigues é um deles que fez parte ali do projeto de interiores na questão de escolher, desenhar, assinar os mobiliários que foram inseridos ali em cada edifício. E aí a gente vai ter várias citações aqui do Sérgio, do Lúcio Costa, do Oscar, e eu vou ler uma para vocês aqui, na página 13, que o Sérgio diz o seguinte: a história do móvel, como a da arquitetura neste último século, está estritamente ligada ao desenvolvimento da indústria. Só que assim, gente, nessa época aqui, a produção de mobiliários com esse perfil de alta qualidade, essa produção em massa, industrializada, era muito cara. E era difícil, né? Isso esbarrava em vários desafios, vários problemas. Um deles era encontrar um perfil de público que pudesse pagar por esse valor, por esse tipo de mobiliário. Então, o que eles fizeram foi manter, né, esse tipo de mobiliário na escala artesanal, na produção artesanal.
A produção artesanal, ela encarece o produto, então o produto fica maior, mais caro, mas também é uma produção que é mais limitada. Então, em vez de a gente fazer aqui 300 cadeiras para vender e a rodo, a gente vai fazer só 5, 10 e vamos vender de acordo com a necessidade, de acordo com a encomenda, com a demanda. É uma coisa um pouco mais restrita, de acordo ali com a demanda da população, dos clientes, do público em geral. Só que nessa época, em outros países, por exemplo, eu postei um vídeo recentemente sobre a história do Warren Jacobson, e eu falo que o Warren Jacobson, ele também usa ali um pouco do plástico, da madeira compensada, para conseguir fazer a produção em massa dos seus mobiliários, reduzindo o custo. Então, ao invés de a gente fazer um móvel aqui de madeira bruta, né, madeira maciça, vamos fazer uma madeira compensada, que é mais barato, um plástico, que é mais barato. E esses designers internacionais, eles acreditavam muito nisso. Eero Saarinen, Harry Bertoia, entre outros, que queriam muito focar nessa produção em massa, mobiliários mais acessíveis. Por quê? Até então, mobiliários, assim, assinados, era algo, assim, caríssimo, sabe? Para uma pequena parcela da população. Era uma coisa realmente muito restrita, né? Você não ia numa Casas Bahia da vida e comprava lá esses mobiliários. Era algo caro, de alto investimento, realmente mais restrito. E a gente tem aqui nesse período, anos 40, anos 50, né? Nosso período do meados do século, a gente tem ali os designers querendo mudar um pouco essa regra. Então vamos fazer mobiliários mais acessíveis, produção em massa, né? Diversas descobertas assim de invenções que foram criadas ali na Segunda Guerra Mundial foram fazendo com que tudo isso fosse ser possível de ser feito, né? E aqui no Brasil, a gente também estava tentando encaminhar para essa mesma logística. Como que a gente pode acompanhar aí essa produção internacional? Como que a gente pode chegar nesse meio? E aí, como muitos designers internacionais estavam acreditando muito no plástico, o Sérgio Rodrigues ele já tinha uma visão diferente. Ele não queria ir para o plástico. Ele acreditava que com a madeira maciça, ele poderia também obter esse resultado de se desprender do meio de produção artesanal e ingressar no meio de produção industrial. E hoje a gente sabe que uma das características mais fortes do Sérgio Rodrigues é o uso da madeira, em especial a madeira jacarandá, que foi uma madeira que ele escolheu, assim, ele escolheu realmente, ele falou, não, vamos de madeira jacarandá, por quê? A madeira jacarandá, ela é nobre, ela é secular, ela precisava ali de um longo tempo de secagem e também tinha alta densidade, o que fazia com que essa peça fosse extremamente pesada, mas extremamente durável. Então é uma peça que você compra e é para sempre, entende? É uma peça realmente feita para durar, isso é muito bacana. E aí ele escolheu a jacarandá para a produção desses móveis lá de Brasília, pensando justamente no longo prazo. Móveis feitos para durar. Não é uma coisa pra gente comprar aqui e daqui a pouco ter que comprar outro de novo porque estragou, manutenção, não sei o que lá. Não, vamos comprar imóveis para durar. Tanto é que até hoje a gente tem alguns móveis originais da época lá, firme e forte, e possivelmente vão durar por muitos mais anos. Só que aí, voltando a essa parte da industrialização, é claro que a gente tem o Sérgio Rodrigues hoje, que a gente conhece como um designer assim, muito renomado, né? Muito valorizado aqui no Brasil. Os móveis são realmente valores mais altos, que não é acessível para todos, né? Ele não tem um perfil de mobiliários que mesmo quando tem suas réplicas, nem as réplicas são acessíveis, como a gente tem, por exemplo, réplicas de Charles Ray Eames, réplicas de Eero Saarinen, Harry Bertoia, outros designers internacionais, né? Esses a gente até tem os preços acessíveis, né? Eu tenho uma Harry Bertoia aqui, uma cadeira Bertoia, que quando você compra ela, ela vem de qualquer lojinha. E aí é uma cadeira bem acessível, realmente, uma produção em massa, assim, que dá pra você comprar e enfim, mais baratinha. Só que o Sérgio não tem muito isso, né? A gente valoriza muito os nossos designers brasileiros, né? Isso é muito bacana também, eu gosto disso. Porque a gente valoriza a questão de comprar o original
e a gente valoriza o valor desse original. Então isso é bacana. E o Sérgio, justamente por essa característica da madeira maciça, a gente sabe que a madeira ela é mais cara do que um plástico, por exemplo. A gente sabe que a madeira ela vai ser mais cara do que uma madeira compensada, um móvel de madeira compensada. A madeira maciça vai ser mais cara do que um MDF, um MDP, por exemplo. Então, tem toda uma outra questão aí pra gente abordar, mas eu não vou abordar agora em materiais, em valores, não. Vamos continuar falando sobre o livro aqui e sobre os móveis escolhidos para o projeto de Brasília em si. Durante os capítulos que a gente vai percorrer por esse livro, né? Os capítulos que eu digo são os artigos. É um artigo por capítulo, digamos assim. Cada artigo, cada capítulo vai falar ali sobre um projeto em especial, sobre os mobiliários de um projeto especial. Então a gente vai falar aqui sobre o Catetinho, que foi a primeira sede improvisada do governo. A gente vai falar sobre o Teatro Nacional, o Cine Brasília, o Itamaraty, entre alguns outros aí projetos, inclusive um projeto não de Brasília, mas que é como é que fala? A Embaixada do Brasil na Itália. Então, também tem um capítulo aqui falando sobre esse projeto da Embaixada do Brasil lá na Itália, em que ele também mobiliou e criou mobiliários para este projeto em particular. E a gente vai ter aqui as características, a definição dos conceitos de cada um desses mobiliários e projetos, que é bem legal. Então, como eu falei, realmente vai tendo todo esse descritivo, que é muito interessante. E ao final de cada artigo, não só eles nos apresentam toda a bibliografia, né, daquele artigo em si, o que é muito bom para a gente ir atrás de mais fontes de estudo, para estudar, para ler, mais conteúdo. A gente também é contemplado por imagens que ilustram tudo que foi dito antes. Então, o que é muito bacana, imagens coloridas, deixa eu mostrar aqui em outro capítulo. Ó. Esse capítulo aqui é o do Catetinho, né? Então, ele vai mostrando imagens lá do Catetinho, como que era. Ó, só pra vocês verem que não era só de Sérgio Rodrigues que esses projetos eram feitos, né? A gente tinha, inclusive, designers internacionais participando. Isso aqui, ó, é o Home Chair do Eero Saarinen. A gente tem também a poltrona Costela. Aqui a gente tem, ó, a poltrona Stella do Sérgio, feita para os projetos. Ó, tem Lina Bobardi aqui também, então tem outros designers brasileiros. E aí é muito bacana você ver as fotos, porque você lê todo o artigo, ele fala sobre os mobiliários e depois tem toda a foto de como que esses mobiliários eram, onde que eles foram inseridos. Tem uma foto aqui muito bacana, acho que é do Cine Brasília, que é das poltronas. Ó. Deixa eu ver se isso aqui é o Cine Brasília ou o Teatro Nacional, que eu já não lembro. Teatro Nacional, na verdade. Olha que lindo, gente, essas poltronas verdes do Teatro Nacional. Sérgio Rodrigues. Tem umas vermelhas também, que é a coisa mais linda. Olha que lindo. Dá vontade de pegar essa foto aqui, destacar do livro e emoldurar. Colocar na minha parede. Amo. Tem essas aqui também, amarelinhas. Tudo coloridinho, né? Uma graça. Então, assim, é um livro realmente muito bacana, porque eu adoro quando o livro vem com essas ilustrações, com essas fotografias, pra gente poder entender realmente o que tá sendo dito ali. Porque quando fica só o texto, né, a gente tem que recorrer muito a procurar externamente no computador, na internet afora. E aqui a gente já tem as fotos dos mobiliários. Esse aqui é a poltrona Kiko. Poltrona Kiko. Aí, sobre todos esses projetos que eu tô falando, né, Teatro Nacional, Cine Brasília, Catetinho, a gente tem um destaque para o Palácio Itamaraty. Ó, na página 35, o Oscar Niemeyer diz o seguinte: prever uma arquitetura mais simples, essa arquitetura elegante e repetida que anda por aí, fácil de ser elaborada e aceita pela grande maioria. Então, os mobiliários que o Sérgio criou aqui para o Itamaraty, para outros projetos, não era só simplesmente serem móveis, mobiliários funcionais, mas que também fossem mobiliários que representassem essa modernidade brasileira, que pudesse simbolizar essa inovação, esse espírito inovador e moderno que eles queriam trazer ali para o Brasil. E para não dizer que esse livro fica muito preso aqui em Brasília, ele também vai explorando essa hora do Sérgio no exterior.
Então ele fala aqui em determinado momento sobre a poltrona xerife, que é uma evolução ali da poltrona mole. É uma poltrona que ganhou diversos prêmios mundo afora, que realmente consolidou aí a carreira do Sérgio internacionalmente, né? Fez ele ficar famoso mundo afora. Outra coisa que eu gostei muito aqui nesse livro, né? Fugindo também dessa parte de só falar de Brasília, foi o artigo sobre a Oca. A Oca foi a loja do Sérgio Rodrigues lá é ótimo, aqui no Rio de Janeiro, em Ipanema. Então ele fala um pouquinho da Oca, que é uma parte assim super importante da história do Sérgio Rodrigues. Então para vocês estudarem um pouquinho aí de como que foi toda essa história. Acho que a história assim do Sérgio para mim é muito inspiradora, entende? Toda a trajetória de carreira dele, de onde ele saiu, para onde ele chegou. Ele foi um profissional assim que ele sabia muito que tipo de público ele queria atingir. Ele sabia muito qual era o que ele queria, sabe? Ele sabia o tipo de mobiliário que ele queria criar, qual era a vibe que ele queria passar com esse mobiliário, que público ele queria atingir. Então, desde a concepção do mobiliário, do estilo, até o marketing, né, jogado em cima desse mobiliário, foi muito bem assertivo. Deixa eu citar para vocês na página, deixa eu ver que eu marquei aqui, na página 53, de acordo com a Regina Zappa, ela diz o seguinte: Rodrigues queria um nome de poucas letras, que expressasse a arquitetura de interiores brasileira. Isso ela fala sobre o nome da loja, Oca. Aí o Lúcio Costa vem e complementa. Oca é a casa indígena. A casa indígena é estruturada e pura. Nela, os utensílios, o equipamento, os petrechos e parâmetros pessoais. Em tudo se articula e integra, com apuro formal em função da vida. A escolha simples do nome define o sentido da obra realizada por Sérgio Rodrigues e seu grupo. Então, gente, essa loja, localizada no Rio de Janeiro, com esse nome, que já tem aí uma origem muito brasileira, então, para desde cedo mostrar, a gente quer aqui um design brasileiro, uma característica brasileira. E aí, toda a loja, o marketing dos produtos, sempre trazendo aí essa vibe praiana, carioca. Tem até um ensaio fotográfico com os mobiliários do Sérgio, bem famoso, talvez você já tenha visto, que é os móveis na praia do Leblon, né? Foi feito esse ensaio foi feito pelo Otto Stupanuk. Eu nunca lembro o nome desse homem. Deixa eu ver se eu escrevi o nome dele em algum lugar aqui. Achei, gente, página 63, Otto Stupakov. Falei errado, Otto Stupakov. Foi o fotógrafo que encomendou o sulfabólio para o Sérgio. Daí, como forma ali de pagamento, né, pelo mobiliário, ele fez esse ensaio fotográfico ali na praia do Leblon, que foi bem bacana. Eu não lembro se tem a foto aqui, mas se não tiver aqui para mostrar, eu coloco aqui na tela para vocês. Né? E esse ensaio ele vai mostrar bem a vibe assim do Sérgio Rodrigues, do mobiliário do Sérgio, da loja Oca. O que é muito bacana, né? Muito brasileiro, muito carioca. Isso é fantástico, inspirador, na verdade. Então, gente, tá aqui um livro que vai te dar toda a contextualização do trabalho do Sérgio Rodrigues dentro aí do movimento modernista brasileiro. Esse livro, ele realmente vai te apresentar a visão do Sérgio e outros... Esse livro vai te mostrar como que o Sérgio e outros designers da época, né, seus contemporâneos da época, trabalharam ali em prol de um Brasil mais moderno, próspero, com identidade própria, onde de fato, né, a arquitetura e o design trabalharam ali em conjunto para criar, para desenvolver aí uma identidade própria do Brasil, né, do país. Uma identidade nacional propriamente dita, né? Sempre que um país ele tá criando ali essa identidade própria para si, né, ele tá tendo sua independência, ele tende a escolher um estilo para ser ali o seu principal, a sua característica marcante, para ser realmente o estilo oficial, digamos assim. Então, se você for olhar os Estados Unidos eles escolheram o neoclássico. Então, se você for olhar Washington, tudo foi feito no estilo neoclássico. Se a gente for olhar a
A Inglaterra escolheu o neogótico, então esse estilo vitoriano, gótico da Inglaterra. E aqui no Brasil a gente tem aí o moderno, modernismo. Brasília é toda moderna, desde o planejamento urbano até a construção dos edifícios, até os mobiliários inseridos dentro desse edifício. Então, isso é muito legal. Então, muito bacana mesmo. Bom, para fechar aqui, finalizar, as fotografias, as descrições, elas só ajudam a enriquecer todo o texto, todo o conteúdo, toda essa narrativa escrita aqui para te apresentar o Sérgio Rodrigues, todo esse legado que ele construiu ali para ajudar a construção de Brasília. Minha única ressalva, digamos assim, é que eu senti falta de um fechamento, de uma conclusão do livro. É um epílogo, talvez, sabe? Porque o livro ele termina com o último artigo sobre o Teatro Nacional e aí ele acaba. E aí eu senti falta de uma conclusão, né? Acho que seria a minha única ressalva. Assim, em geral, eu gostei demais, gostei bastante. Foi uma leitura muito legal, aprendi coisa nova, né? Pra gente realmente entender como que foi essa construção, como é que foi todo o desenvolvimento. Então, para quem tem esse interesse em estudar arquitetura, design, principalmente a história do design e da arquitetura brasileira, é um livro que merece estar na sua biblioteca. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem se interessou e quiser dar uma lida aqui nessa obra. É isso, gente. Fica aqui minha recomendação para vocês. Vou deixar aqui no card também, como recomendação, o vídeo sobre Arne Jacobson. É uma aula esse vídeo, são 2 partes, eu vou deixar a primeira parte aqui. Comentei sobre ele durante esse vídeo, então para quem quer aprender mais sobre história do mobiliário, vou deixar Arne Jacobson aqui como história do mobiliário europeu. E vou deixar aqui também outro review de livro para vocês, o livro Beleza, do Roger Scruton, para quem quer se aprofundar um pouco mais nessa parte estética aí, da arquitetura, das artes visuais em geral. É isso, eu vejo vocês na próxima quinta-feira. Tchau, tchau!